Olá, amigos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do estudo da obra Hovot HaLevavot, Os Deveres do Coração. E hoje nós embarcaremos em uma jornada de descoberta e reflexão profunda. Imagine por um momento um alquimista em seu laboratório, cercado por frascos e fórmulas, buscando transformar metais comuns em ouro. Essa imagem repleta de mistérios e busca por tesouros ocultos serve como um poderoso símbolo para a nossa aula de hoje. No entanto, nós iremos além do mero fascínio pelo alquimista e sua arte. Nós vamos explorar um caminho mais profundo e significativo, aquele que nos conduz ao coração da verdadeira confiança em Hashem. E como esses antigos buscadores, né, de segredos, também estamos em uma busca, eu e você. Não por riqueza, nem por ouro, nada que seja de natureza física, né, terrena, mas por uma compreensão mais profunda da nossa relação com o divino e como isso se reflete em cada aspecto das nossas próprias vidas. Então, hoje nós iremos contrastar a busca incessante, muitas vezes inútil, do alquimista com a serenidade e a segurança encontrada na confiança plena em Hashem. Nós vamos explorar como essa confiança nos liberta das ansiedades mundanas, nos abastece de uma provisão divina que é inesgotável e nos ensina a compartilhar generosamente nossas bênçãos com as outras pessoas. Então, esteja preparado para uma aula que não apenas informa, mas também inspira e transforma. Estamos prestes a descobrir como, ao confiar no Criador, nós podemos transformar não apenas metais, mas as nossas próprias vidas em algo muito mais valioso. Então vamos começar essa jornada juntos, abertos às maravilhas que a sabedoria divina tem a oferecer. Então, no livro Hovot HaLevavot, nós temos essa seção chamada Agruras de um Alquimista. Eu vou fazer a leitura e, em seguida, um comentário, né, dando maiores explicações em relação àquilo que o Rabino Bahia nos ensina. Então, o autor escreve assim: a confiança em Deus se resume em não deixar a sua sorte à mercê dos outros, depositar esperanças nos favores humanos, não ser subserviente aos homens a fim de receber benefícios e nem os bajular para isto. Não concordar com eles no que for contra o serviço de Deus, pois seus métodos não amedrontam a pessoa que confia no Criador e que não temerá se opor a eles. Significa se livrar de presentes e do fardo de prestar gratidão indevida. Quando repreendê-los, não lhes prestar honrarias. Se os tiver de humilhar, não se envergonhar de fazê-lo, como disse o profeta. Mas Deus, o Eterno, me ajuda, por isso não serei envergonhado, e por isso farei de minha face um rochedo, pois sei que, assim, não me intimidarei. Isso é Jeremias, capítulo 50, verso 7. Ainda, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 6, é dito: não os tema, e nem as suas palavras. Também em Jeremias, capítulo 1, verso 8, não tenha medo deles, e não deixe que te intimidem. Em Ezequiel, capítulo 3, verso 9, nós lemos: fiz a tua fronte forte como o rochedo. Não temas perante eles, e não deixes que te intimidem. Então, aqui um breve comentário sobre essa primeira parte. Então, não devemos depender ou buscar a aprovação dos outros para validar a nossa existência ou as nossas ações. Isso vai além do simples autorrespeito, amigos. É um reconhecimento de que a nossa verdadeira força e orientação vem do divino. Quando confiamos plenamente em Hashem, não nos submetemos à vontade de outras pessoas, especialmente quando isso contraria os princípios éticos e morais que nós encontramos na Torá. As citações dos profetas Jeremias e Ezequiel reforçam essa ideia. Eles nos lembram de não temer a oposição ou a crítica, mesmo quando parecerem avassaladoras. Em vez disso, devemos ser firmes e inabaláveis em nossa fé e convicções como um rochedo. Então, esse é um chamado para cultivar uma força interna que não é facilmente abalada pelas pressões externas, né? Ou seja, a pessoa que realmente confia no Criador, ela não tem medo da oposição, ela não tem medo de defender os seus valores, o seu ponto de vista, né?
indo além, ela não tem medo, inclusive, de repreender aqueles que estão completamente desconectados dos valores reais, né, que mantêm o mundo funcionando e a existência em equilíbrio, que são os ensinamentos e as verdades encontradas na Torá. Muito bem. Continuando. A pessoa que confia plenamente em Deus desvia suas preocupações das necessidades mundanas e devota todo o seu tempo a Ele. Essa paz de espírito diminui sua ansiedade e, assim como o alquimista, né, saberá transformar prata em ouro e cobre em prata com ciência e habilidade. Contudo, a confiança em Deus lhe dá 10 vantagens sobre o alquimista. E na aula de hoje nós veremos 5 delas. Na próxima aula, Bezerra Hashem, com a ajuda do Criador, veremos o restante. Então, a primeira vantagem. O alquimista precisa de certos materiais para o seu trabalho, mas nem sempre os encontra, nem, né, em todo lugar. Mas quem confia em Deus encontra sempre tudo o que precisa, pois está escrito: e te afligiu, te fez padecer fome e fez-te comer o maná, que não conhecias e não conheceram teus pais, para fazer-te saber que nem só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca do Eterno. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. O sustento jamais foge das pessoas, como sabemos da história do profeta Eliarro, que era servido por um corvo enquanto se escondia do rei. Como, né, isso a gente lê no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 3 ao verso 6. Da viúva para quem jamais faltou azeite nem farinha, e os 50 sábios que se esconderam numa caverna, a quem Obadias deu de comer e para beber durante todos esses dias. Escondi 100 profetas de Deus, dos quais 50 numa caverna, e os provi com pão e água. 1 Reis 18, capítulo 13. Também está dito: podem os leões sofrer de fome, mas aos que buscam ao Eterno, nada faltará. Salmo 34, verso 11. E ainda, que temam ao Eterno seus consagrados, e nada lhes há de faltar. Salmos 34, verso 10. Segunda vantagem. O alquimista executa uma série de procedimentos para atingir o seu objetivo. Pode até falecer em consequência dos odores violentos e da fumaça que exala do seu laboratório dia e noite. Mas quem confia em Deus está sempre salvo de qualquer malefício. O que Deus lhe brindar será com doçura e alegria. Seu sustento lhe chegará com calma e tranquilidade, como está escrito: ele me fez pousar em campos verdejantes e conduz-me a águas tranquilas. Salmos 23, verso 2. A terceira vantagem, amigos: o alquimista não revela seus segredos a ninguém por medo de perder o seu sustento, mas quem confia em Deus revela a fonte da sua abundância a todo mundo, como fez o rei Davi. Confiante em Deus, não temerei o que possa me fazer um ser mortal. Salmo 56, verso 12. A quarta vantagem: o alquimista adquire a quantidade certa de metais preciosos para determinado momento ou assunto. Por medo de acumular em sua oficina elementos passíveis de furto, o que poderá valer-lhe a vida, né? E como resultado, ao necessitar, né, uma quantidade maior do que dispõe naquele momento, não terá como consegui-la. Mas quem confia em Deus dispõe de tudo o que precisa, pois sabe que aquilo que tem no momento e lugar determinado é fruto da vontade divina. Como, por exemplo, o feto, que tem o que precisa dentro do útero da mãe, e o filhote, que tem o alimento necessário dentro da casca do ovo, sem precisar nada do mundo exterior. Assim também é o peixe dentro da água e a diminuta formiga, para quem jamais falta alimento. Enquanto o forte leão pode vir a morrer de fome se não houverem presas ao redor ou se estas forem mais velozes e ágeis que ele, como está escrito em Salmos 34, verso 11, podem os leões morrer de fome, mas aos que buscam ao Eterno nada faltará. Deus não deixará o justo perecer de fome. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 10, verso 3. E ainda, fui moço e também envelheci, e nunca vi o justo em abandono e nem a sua descendência implorar por pão. Salmo 37, verso 25. A quinta vantagem é a seguinte: devido à sua ocupação, o alquimista vive temendo as criaturas, desde o rei até o mais humilde dos servos. Mas quem confia em Deus é reverenciado pelo rei e pelos homens mais prestigiosos. Até os animais e as pedras obedecem sua vontade. Como nós lemos no Salmo 91, quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. E também em Jó, capítulo 5, verso 19 até o 27, nós lemos: ele o salvará de 6 perigos, e o 7º não te alcançará. Na fome, ele o redimirá da morte.
Então, sobre essas 5 vantagens, eu vou compartilhar aqui um breve comentário. Então, vamos explorar cada uma das 5 vantagens que nós acabamos de mencionar, buscando compreender o seu significado e como elas se aplicam em nossas próprias vidas. Então, a primeira, está relacionado com o quê? Com provisão divina versus necessidades mundanas. Então, a primeira vantagem, amigos, destaca que, ao contrário do alquimista, que depende de materiais específicos, a pessoa que confia em Deus tem suas necessidades satisfeitas de maneira inesperadas. As referências bíblicas ilustram como a providência divina se manifesta, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Este ensinamento nos lembra que a nossa certeza, a nossa confiança em Deus devem transcender a busca por segurança material, confiando que o Criador proverá o que é necessário no momento certo. Segundo, está relacionado com a ideia de tranquilidade e segurança em Hashem. Ao contrário dos riscos enfrentados pelo alquimista, confiar em Deus oferece o quê? Paz e segurança. A pessoa que confia em Deus de verdade, ela está sempre em paz. Ela não fica aflita, ela não fica ansiosa, ela não se sente insegura. Ela está sempre em paz e em segurança. As águas tranquilas simbolizam um estado de serenidade e contentamento que só pode ser alcançado através de uma conexão profunda e confiante com o Criador. E isso nos ensina a buscar segurança não em processos arriscados ou incertos, mas na certeza e na confiança em Deus. A terceira vantagem, então, diz sobre compartilhando a abundância do Criador. Diferentemente do alquimista que guarda segredos por medo de perder sua fonte de sustento, aquela pessoa, descobri a receita do sucesso, mas não vou compartilhar com ninguém, aquele pensamento mesquinho, pensamento pequeno, ou ainda, pessoas que utilizam de fontes de conhecimento, mas que nunca dão devido crédito à pessoa que realmente, formulou aquelas ideias. Inclusive, algo que realmente faz com que a gente saiba, se uma pessoa ela realmente está conectada com a luz ou não, é se ela é humilde o suficiente para admitir que todas as ideias e aquilo que ela formula, na verdade, são ideias formuladas por pessoas que vieram antes dela própria. Então, diferente do alquimista, que guarda segredos por medo de perder sua fonte de sustento, quem confia no Criador compartilha abertamente suas bênçãos e experiências. E esse princípio nos encoraja a sermos generosos e abertos em compartilhar as nossas jornadas de fé, testemunhando como a confiança em Hashem transformou as nossas vidas. Ou seja, a pessoa que confia no Criador, ela na verdade, ela sente orgulho, orgulho no bom sentido, óbvio, mas ela fica feliz em poder ser esse canal de luz, de contar sobre a sua própria jornada, compartilhar suas experiências com outras pessoas, a fim de fazer o quê? Inspirar as pessoas a também seguirem o caminho da Torá, para que elas também possam experimentar as bênçãos e as maravilhas de uma vida conectada com o Criador. O quarto, então, a quarta vantagem fala sobre suficiência e contentamento em Deus. Então, a quarta vantagem nos lembra que em Deus temos tudo o que precisamos. As analogias com o feto, o filhote, o peixe e a formiga ilustram que, em cada estágio e situação da nossa própria vida, Deus sempre vai prover exatamente aquilo que é necessário a cada um de nós. Isso nos ensina o que é valorizar o que temos e a confiar que Deus nos dará o suficiente para cada momento da nossa vida, seja na infância, na juventude, na idade adulta e na velhice. E a quinta vantagem fala sobre proteção divina e sobre o medo humano. A confiança em Deus nos liberta do medo que o alquimista tem das criaturas, desde o rei até o servo mais humilde. E isso ilustra que, sob a proteção do Criador, não há o que temer. Medo é simplesmente a evidência de que a pessoa tem pouca confiança em Hashem. Uma pessoa com confiança, ela não tem medo. Ela é precavida, mas ela não tem medo. Pois o Criador é a fonte final de segurança e também é aquele que detém toda a autoridade. Então, queridos, esses ensinamentos servem como um guia inicial para que possamos cultivar uma confiança profunda em Deus, além de reforçar a importância de vivermos uma vida de certeza, de gratidão e de generosidade. Em vez de buscar segurança e sucesso por meios mundanos e incertos, nós somos então chamados a confiar na providência e na sabedoria de Deus, encontrando paz e contentamento na sua promessa de cuidado e proteção. Então, que essa lição de hoje possa inspirar você a viver uma vida com confiança renovada e inabalável no Criador. Então, tudo de melhor sempre
e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.